Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência bastante marcante que ocorreu em 1944, quando um jovem americano foi convocado para servir no exército americano. Ele estava ali aquartelado, né? E aí começou a ter contato com a literatura bíblica das Testemunhas de Jeová e começou a ver o quanto ela era coerente com respeito àquilo que o mundo estava passando. E aí mostrando também que o único governo que realmente traria paz à humanidade era o governo de Deus. Então esse rapaz, ele começou a divulgar aquilo que ele aprendia da literatura que ele estudava, que ele lia. É óbvio que isso começou a trazer para ele muitas dificuldades. Seus oficiais não gostaram nada de ver lá uma pessoa pregando a neutralidade, pregando para outros soldados. Bem, até que no final do mês de agosto de 44, ele teve uma licença e aí ele foi assistir uma assembleia em Kansas, no Kansas. E ali ele sentou do lado de uma senhora, essa senhora chamava-se Lota Taylor. E ele fez amizade com essa irmã e começou a contar das dificuldades que ele enfrentava ali no quartel, né? Aí essa irmã disse o seguinte para ele, né? Você sabe de quem eu sou vizinha? Ele falou que não. Ela falou, sou vizinha da mãe do general Eisenhower. Você quer que ela escreva uma carta para você? Aí ele ficou surpreso e falou, claro, pode escrever. Bem, ele voltou depois para o quartel e em certa ocasião, quando ele estava prestando serviço no Colorado, ele se recusou a ficar de sentinela e óbvio que aí chamaram ele na barraca dos oficiais lá para saber por que ele tinha se recusado a ficar como sentinela, né? Bem, quando ele estava se dirigindo para a barraca dos oficiais, um soldado falou que ele tinha que ficar esperando ser chamado, que os oficiais estavam ali numa reunião, então ele tinha que ficar ali esperando. Aí ele sentou debaixo de uma árvore e quando estava ali sentado ele ouviu alguém gritar que o correio estava entregando carta ali para os militares, né, para os soldados. E aí um soldado chegou e trouxe uma carta para ele. Ele abriu a carta e adivinha de quem era a carta? Era mesmo. Era a carta da mãe do general Eisenhower, Ida Eisenhower. Só para exemplificar, né? O Eisenhower era o senhor da guerra. Ele era o general mais destacado que tinha ali nos Estados Unidos, tanto que algum tempo depois ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Então o homem realmente era importante. Bem, com a carta no bolso, ele foi chamado para conversar com os oficiais ali naquela barraca. Chegando lá, ele não fez continência para nenhum oficial. Isso também levantou a ira dos oficiais, né? Pô, você não faz continência para o seu superior, rapaz? Ele falou, não. Por quê? E aí ele explicou por quê. Os princípios bíblicos que norteavam ele a ser obediente apenas a Jeová e a Jesus. Bem, obviamente que isso causou uma grande ira ali naqueles oficiais, né? Até que um dos oficiais disse o seguinte para ele, né? Olha, o general Eisenhower devia enfileirar todas as testemunhas de Jeová e fuzilar todas. Aí ele falou, será que o general Eisenhower também fuzilaria sua mãe? Aí o oficial falou, por que você está dizendo isso? Aí ele tirou a carta do bolso e deu para aquele oficial ler. Aí aquele oficial, quando começou a ler a carta, os demais também rodearam aquele oficial para ler também a carta. E aí quando ele terminou de ler, ele ficou pensativo e já mudou de atitude. Já mudou de atitude e devolveu a carta para esse jovem e falou, eu não quero me envolver com a mãe do general. Volte para o seu posto. Bem, aí ele não deram baixa para ele, né? Não dispensaram ele do serviço militar, mas ele continuou prestando aquele serviço que não envolvia pegar em armas, pegar em granadas, e continuou pregando para o pessoal lá, seus companheiros. Quando ele esteve na França, ainda na época da guerra, ele fez contato com algumas pessoas ali, mesmo na guerra, e essas pessoas acabaram se tornando testemunhas de Jeová. Olha que experiência interessante desse jovem. Bem, é claro que a guerra teve o seu final, e aí, quando ele recebeu baixa realmente do exército, ele passou a ser ministro de Deus,
Com o tempo ele se envolveu no tempo integral, como pioneiro. Quando essa experiência foi contada, ele era ancião, não sei se ele ainda é vivo, né? Porque essa experiência já tem algum tempo. Mas a verdade é que ele nunca vacilou um só minuto. Manteve sempre a integridade, mesmo sob circunstâncias provadoras, circunstâncias difíceis. Esse rapaz, ele continuou fiel a Jeová e ao seu reino. Bem, essa experiência, irmãos, é a experiência de Richard Boekel. Ele contou essa experiência e ela foi relatada na Sentinela de 15 de março de 1981. Essa sentinela, inclusive, tem a carta transcrita do que a Ida Eisenhower mandou para esse rapaz. Então, uma experiência muito interessante. Eu li essa experiência quando ela foi lançada em 81, mas nunca me esqueci, porque é uma experiência realmente marcante, mostrando como uma pessoa pode perseverar mesmo em situações provadoras. Então, acho que todos os que quiserem ler essa experiência de maneira cabal, é óbvio que eu resumi porque é uma experiência longa, mas vão ver muitos detalhes interessantíssimos nessa experiência. E eu aconselho aqueles que ouvirem esse áudio aí, lerem essa experiência. Vocês vão tirar muito proveito e vão se emocionar também. Eu me emocionei e acredito que vocês também vão ter essa mesma atitude. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.